Bem, vamos continuar falando um pouquinho sobre a história da língua inglesa e as características da língua inglesa. Essa é a nossa aula introdutória, é a nossa aula zero, a nossa lição zero. E estamos no vídeo 2, na parte 2 da lição zero. Bom, então, como nasceu o idioma inglês? Antes da gente falar sobre isso, vamos pegar o mapa da Europa, pegue lá o mapa da Europa e comece a olhar país por país qual é o idioma falado. Se você consultar lá no começo, se o seu atlas for bom, vai dizer o idioma que é falado lá, né? Bem, mas se você fizesse isso, você se daria conta de que existem 3 grupos principais de idiomas falados na Europa. Um é o grupo dos idiomas das línguas latinas. Nesse grupo está o português, o francês, o italiano, o espanhol e o romeno. Então, português e espanhol a gente se dá conta que são muito parecidos, né? Também o português e o italiano, o português e o francês, o romeno pouca gente sabe. Mas então, línguas latinas são todas muito parecidas entre si. Algumas mais parecidas, outras menos. Mas elas estão aí na mesma pastinha, vamos dizer assim. Depois nós temos as línguas germânicas, que é o alemão, o dinamarquês, o sueco, norueguês, islandês e holandês. Também são todas muito parecidas entre si, né? O alemão com o holandês talvez seja das mais parecidas entre si, mas também o dinamarquês e o sueco parecem bastante, enfim, mas todas elas são bastante parentes e bastante próximas, esse grupo de línguas germânicas. E o terceiro grupo é o grupo das línguas eslavas, né, que inclui o russo, que é o maior desses idiomas, o ucraniano, bielorrusso, esloveno, tcheco, polonês e outras. Então essas são as línguas eslavas. Então 3 grupos principais, né? Línguas latinas, línguas germânicas e línguas eslavas. É claro que alguns idiomas são exceções e não fazem parte de nenhum desses 3 grupos, como, por exemplo, o grego, ou, por exemplo, o húngaro também não faz parte desse grupo. Mas 95% da Europa fala desses 3 grupos aí, ou de língua latina, ou de língua germânica, ou de língua eslava. Bem, o inglês é o quê? É uma língua latina, é uma língua germânica ou é uma língua eslava? Quando a gente escuta alguém de língua inglesa falar, dá para ver que tem bastante palavra parecida com as nossas, né? E que a pronúncia também às vezes é parecida, né? Mas com algumas modificações que até o pessoal brinca, né? Enrolation, intonation, ation, né? Como se fosse um som muito presente e que é substituível pelo som são, né? Intonation em inglês, entonação em inglês. Enrolation se diz erradamente, né? Em inglês, enrolação em português. Mas enrolation não existe, né? Mas enfim, a gente vê que existem muitas palavras do inglês que são parecidas com o português e, portanto, parecidas também com o francês, com o italiano, o espanhol e o romeno. Então, é o inglês uma língua latina ou é uma língua germânica? Porque também existem palavras do inglês que são muito parecidas com o alemão. Por exemplo, né? Em alemão, casa é house e em inglês é house. É parecido. Em alemão, irmã é Schwester e em inglês é sister. É parecido também, né? Então, bom, em alemão, coração é Herz, em inglês é heart. É parecido também. Então, o inglês é uma língua germânica ou é uma língua eslava? Tecnicamente falando, o inglês é uma língua germânica. Mas aconteceu alguma coisa
onde nasceu a língua inglesa, que é na Inglaterra, que só aconteceu lá. Uma coisa muito particular, né, que fez com que o idioma inglês fosse um idioma único dentro do grupo que se considera ser das línguas germânicas. Eu não sei se vale a pena dizer que o inglês é uma língua germânica mesmo. Continua se dizendo que é, mas eu diria que é só do ponto de vista gramatical. Vamos falar disso então mais adiante. Vamos ver o que aconteceu, né? Se você pegar lá o seu mapa, né, um atlas, e procurar lá a Inglaterra, procure lá a Inglaterra, aquela região ali da Inglaterra e os seus arredores, né, antes de 1066, a maioria dos habitantes daquela região ali eram povos de origem germânica, que falavam um idioma muito parecido com um dinamarquês antigo. Então, até 1066, naquelas ilhas ali que a gente chama de Ilhas Britânicas, a maioria dos habitantes falavam um dinamarquês antigo. Esses povos que falavam dinamarquês antigo, eles já eram invasores que venceram os povos celtas que estavam lá. Então, historicamente falando, os primeiros habitantes daquelas regiões, daquelas ilhas ali do Reino Unido, das Ilhas Britânicas, os primeiros habitantes eram os celtas. Aí chegaram povos de línguas germânicas e dominaram aqueles povos. E aí o que aconteceu? Em 1066, houve uma outra invasão. É claro que eu estou simplificando tudo aqui, né? Mas em 1066 houve uma outra invasão. Uma invasão dos normandos. Em 1066, os normandos invadiram as Ilhas Britânicas. E os normandos, eles falavam uma espécie de francês antigo. Certo? Então, veja, existiam povos que falavam um dinamarquês antigo e, de repente, chegaram invasores que falavam um francês antigo em 1066. Esse pessoal que chegou, que eram os povos invasores, é claro que eles se tornaram os nobres, né? Os reis, os príncipes, os donos das maiores terras, os maiores funcionários públicos, quer dizer, as pessoas mais importantes daquela região, os dominadores. E foi aí que a confusão linguística começou, né? Porque, na prática, isso significou que esse dinamarquês antigo se misturou com esse francês antigo dos dominadores normandos que chegaram em 1066. E esse foi o único caso em toda a Europa em que uma língua germânica, que era essa espécie de dinamarquês antigo, se misturou com uma língua latina, que é essa espécie de francês antigo. Então imagina a confusão que se formou a partir de 1066. Os reis, príncipes, donos de terras, os principais funcionários do governo precisavam dar ordens, e eles falavam o francês antigo, mas eles precisavam dar ordens para pessoas que falavam um dinamarquês antigo. Estou simplificando tudo, volto a dizer, né? Bom, aos poucos, é claro que as coisas foram se misturando, né? Então, os idiomas foram se misturando até que se chegou, vamos dizer assim, a um meio termo. E esse meio termo é que se considera a língua inglesa moderna. É dessa mistura, então, de um dinamarquês antigo com um francês antigo que nasce o inglês moderno. Então, o que aconteceu, né? A língua inglesa moderna, ela manteve a estrutura gramatical do dinamarquês antigo, que era uma estrutura gramatical bem simples, talvez por isso que ela tenha prevalecido, né? A primeira coisa que chama atenção é que as coisas não têm gênero, né? Não existe masculino e feminino. Na verdade, também estou simplificando, porque o dinamarquês antigo tinha gênero,
mas o uso do gênero já estava em declínio mesmo antes da chegada dos normandos. Então, provavelmente, quando os normandos chegaram, aí para eles era muito difícil saber o que era masculino e feminino, e aí sim a coisa acabou virando um idioma sem gênero. Talvez isso tenha acelerado o processo, né? Então, the man é o homem e the woman é a mulher. Tudo é the. Não tem gênero gramatical. Então, a língua inglesa também manteve a simplicidade da conjugação dos verbos que a língua dinamarquesa antiga tinha, e a língua dinamarquesa moderna conservou isso. Se você estudar o dinamarquês, por curiosidade, você vai ver que é igual ao inglês. Então vamos comparar com o português, por exemplo. Vamos pegar o verbo amar. Em português nós temos eu amo, tu amas, ou então você ama, né? Ele e ela, ele ama, ela ama. Nós amamos, vocês amam, eles amam. É o presente aqui do verbo amar. Veja que a terminação ela muda para cada pessoa, né? Para eu termina com o, para tu termina com as, para ele termina com a, para nós termina com amos, para vocês termina com am, para eles termina com an também. Então, na conjugação dos verbos em português, a terminação sempre muda. E muda para a pessoa e muda também, como você sabe, para o passado. Porque é eu amo, mas é eu amei no passado. Em inglês, como o nosso exemplo é no presente, vamos continuar com o presente. Em inglês, a terminação no presente é a mesma para todas as pessoas, né? Eu amo, I love. Você ama, you love. Ele ama, he loves. Só aqui que nós colocamos um Szinho, né? No he, she, it. Nós amamos, é we love. Vocês amam, é you love. Eles ou elas amam, é they love. É tudo igual, né? Só um Szinho aqui, mas é um pequeno detalhe. Então veja como é simples a estrutura de conjugação da língua inglesa se comparada com as línguas latinas. Então também, além disso, todas as palavrinhas de ligação da língua inglesa, que são mais ou menos 300 em todo o idioma, né, que são palavras como e, para, com, como, sem, mas, então, assim, quando, quem, onde, dentro, fora, todas essas palavrinhas de ligação, elas continuaram sendo as palavrinhas do dinamarquês antigo. Essas palavrinhas do inglês moderno não são tão parecidas assim com a do dinamarquês moderno, porque o dinamarquês também passou por uma evolução própria, né, e se modificou bastante em relação ao dinamarquês antigo. Mas essas palavrinhas de ligação da língua inglesa moderna, elas vêm desse dinamarquês antigo, né? Então é por isso que o inglês é considerado uma língua germânica, só do ponto de vista gramatical, e somente do ponto de vista gramatical, porque do ponto de vista de vocabulário e do ponto de vista de pronunciação, aí é que a coisa se complica. Nós vamos ver isso então no próximo vídeo.